Bem-vindo à última semana, quarta semana e última semana do nosso grupo de conexão sobre adoração. Estamos falando sobre adoração, o que é adoração e como devemos adorar. E eu espero que você esteja recebendo bastante de Deus durante essas 4 semanas. Estamos usando aquela passagem daquele homem que veio para Jesus e perguntou para ele assim: olha, Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: olha, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Depois ele disse: olha, tem um outro mandamento parecido com esse. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E toda a lei e todo profeta depende de tudo isso. É o resumo de toda a lei e o profeta, amar a Deus e amar ao próximo. E Jesus coloca a centralidade de amar a Deus como a importância de todos os mandamentos. Na primeira semana nós vimos que adoração realmente é uma demonstração de amor. Quando nós amamos a Deus, nós vamos adorá-lo. E Jesus, usando aquele episódio, quando aquela mulher que entra na casa de Simão, onde Jesus era convidado, e a mulher beija os seus pés, chora e lava os seus pés com as suas lágrimas, e coloca aquele perfume caro, ungindo os seus pés. Jesus olhando para ela e ensinando a Simão e a todos que estavam à mesa, ensinando para nós, ele diz assim: olha, essa mulher, ela demonstra amor dessa forma porque ela está me adorando. E ela só faz isso porque ela entende a demonstração do que eu fiz por ela. Ela entende que os seus pecados, que são muitos, foram perdoados. Quando a gente entende o que Deus fez por nós, quando a gente entende o seu amor por nós, quando a gente entende que nós somos pecadores e Ele que nos perdoou e continua nos perdoando, nós não temos nenhuma outra forma a não ser adorá-lo. Adoração é uma consequência do meu reconhecimento do amor que eu tenho por Deus. E eu amo porque Ele primeiro nos amou. Adoração é um estilo de vida. Adoração é mais do que ir à igreja, embora ir à igreja é uma demonstração de adoração. É mais do que cantar, embora cantar é uma demonstração de adoração. Adoração é um reconhecimento contínuo do amor que Deus tem por nós. Na segunda semana nós falamos que essa adoração tem que ser sincera, tem que ser do coração, amar a Deus com o coração. Jesus falou para a mulher samaritana: olha, Deus procura por adoradores que vão adorar a Deus em espírito e em verdade. É esse tipo de adorador que Deus procura. Pessoas que vão adorá-lo em espírito e em verdade, do coração, com sinceridade. Não algo mecânico, não algo litúrgico, não algo tradicional, não algo que todo mundo espera de mim, mas algo que vem lá de dentro de mim, do meu coração, da minha alma, lá de dentro. E eu demonstro esse amor, assim que eu faço para as minhas netas, para os meus filhos, para minha esposa, para alguém que eu amo. Eu demonstro esse amor para Deus com toda sinceridade. Na semana passada, terceira semana, nós vimos que essa adoração, ela envolve as nossas emoções. Independente se você é um ser emotivo ou não, se você é um pouco mais emotivo do que outras pessoas, na verdade, todos nós temos emoções e todos nós devemos usar as nossas emoções para adorar a Deus. Deus espera que a nossa oração seja com toda a nossa alma, seja com tudo aquilo que nós temos. Como Davi, que adorou a Deus quando trouxe a arca do Senhor. Ele dançou na presença de Deus, ele se entregou na presença de Deus. Deus espera que a nossa adoração seja uma entrega total, seja com música. Por isso, com música é importante. Eu encorajei você a usar música na sua adoração, a usar louvores, a usar hinos, como Jesus usava. A Bíblia diz que na última noite de Jesus, ele cantou um hino. Ele entendia a necessidade da música para levá-lo à adoração ao Pai. Use a sua emoção, ria, chore, cante alto, grite na presença de Deus, levante as suas mãos, bate palmas, dance na presença do Senhor. Isso tudo é importante na sua adoração a Deus. Se entregue completamente a Deus. Mas hoje nós queremos falar de um quarto aspecto, na quarta semana, que é a adoração com a nossa mente, ou, como diz em algumas traduções, com o nosso entendimento. Lembra da segunda semana, quando nós falamos da mulher samaritana? Eu disse para vocês que Jesus falou para a mulher samaritana assim: olha, vocês samaritanos adoram quem vocês não conhecem. Nós, judeus, adoramos quem nós conhecemos. Porque a adoração verdadeira é uma adoração com entendimento. Jesus estava dizendo algo muito importante para a mulher samaritana, que nós devemos adorar ao Deus que nós conhecemos. Uma outra história está em Atos capítulo 17, a história de Paulo em Atenas. Paulo estava em Atenas,
seus companheiros de viagem, Timóteo, Silas e outros, estavam em outra cidade e Paulo estava aguardando seus companheiros. Ele estava sozinho na cidade, ele foi pelo mercado e ele viu que a cidade era uma cidade muito idólatra e adoravam muitos deuses. E isso perturbou o coração de Paulo. E ele de repente vê um altar com uma escritura ao Deus desconhecido. Mais tarde, Paulo é convidado a ir ao Areópago para pregar, e a Areópago era um lugar em que os filósofos traziam a sua filosofia, e Paulo, usando essa oportunidade, trouxe a mensagem do Evangelho. E ele então disse o seguinte: olha, eu estava andando pela cidade, eu vi uma placa ao Deus desconhecido, eu quero que vocês entendam que o Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu quero fazer conhecido para vocês. E Paulo então prega o Evangelho simples. Ele fala que Deus, o Criador dos céus e da terra, o único Deus verdadeiro, criou todas as coisas. Ele apresenta a criação, ele apresenta Deus como Pai, Criador dos céus e da terra, e ele fala de Jesus. Ele diz assim: olha, esse Deus que criou-nos e que nós desobedecemos e pecamos, ele enviou o seu Filho Jesus. Ele veio na forma do seu Filho para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com ele. Deus disse que nós precisávamos voltar para ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai sem ser por ele. Jesus então se torna esse tremendo caminho, esse Deus revelado para nós. Ele se tornou como nós, para que a gente possa ser como ele. E ele nos leva ao Pai. Paulo apresenta esse evangelho e Paulo diz: é esse Deus que eu quero que vocês conheçam para que vocês possam adorá-lo. Eu reconheço que muita gente está na igreja há por muito tempo e essas pessoas estão na igreja e elas entendem muito pouquinho de quem Deus é. Elas têm uma ideia superficial de Deus ou uma ideia tradicional de Deus e elas não têm um conhecimento verdadeiro de Deus e por isso elas não têm uma adoração verdadeira, porque você precisa de conhecer o Deus que você adora. Eu fui criado na igreja. Com 8 anos de idade, eu aceitei Jesus e fui batizado, mas eu me lembro que quando eu estava aqui na América, eu era adolescente, já na verdade um jovem, e eu estava estudando, já tinha meus 18 anos de idade, na verdade, então não era adolescente mais, era um jovem, e eu estudando, e estudava teologia, e eu me lembro que em um momento eu falei: sabe de uma coisa, eu preciso de ter um relacionamento com esse Deus que eu conheço, esse Deus que foi me apresentado pelos meus pais, que foi apresentado pelo meu pastor, eu preciso de ter um relacionamento pessoal com ele. E eu me recordo que foi naquele momento que eu comecei a entendê-lo e ter um relacionamento pessoal com ele. E sabe como eu fiz isso? Através das Escrituras, através da Bíblia. Uma forma que você vai conhecer o Deus que você adora é através das Escrituras. E eu quero encorajar você, quanto mais você conhece a respeito de Deus, mais você vai amá-lo. E quanto mais você o ama, mais você vai adorá-lo. Para você adorar a Deus, você precisa de conhecer a Deus. E para você conhecer a Deus, você tem que gastar tempo com a sua palavra. Há pessoas que me assistem nesse grupo de conexão, que talvez você está vindo, você é novo na igreja, o seu conhecimento de Deus é muito pequeno, superficial. Outros estão na igreja há muito tempo e você pensa que conhece a Deus, mas o seu conhecimento de Deus é muito pouco. E há muitas pessoas que estão nesse grupo de conexão e têm um conhecimento bom de Deus, mas independente se você começa agora, se seu conhecimento é superficial, é pouco, ou se você já conhece mais a Deus, você pode conhecê-lo mais ainda. A Bíblia diz no livro de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E eu quero te encorajar ao terminar essas 4 semanas que o seu conhecimento de Deus seja um conhecimento aprofundado. Conheça mais a Deus. Não pare de conhecer mais a Deus. Gaste mais tempo com a sua palavra. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai o amar. E quanto mais você o ama, mais você vai o adorar. Eu quero terminar orando por você. Foi um prazer estar com vocês nessas 4 semanas. Obrigado, líder, por ter liderado esse grupo. Obrigado você que recebeu esse grupo na sua casa, no seu trabalho. Obrigado a você que participou desses grupos de conexão. Eu quero orar e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida em conclusão. Pai querido, em nome de Jesus eu oro por cada pessoa que participa desse grupo de conexão. Eu oro que como parte desse grupo, porque participaram deste grupo, essas pessoas possam ter realmente um conhecimento do que a adoração é, que a adoração, o nível de adoração possa melhorar ao entender que a adoração é demonstrar nosso amor, a entender que a adoração deve ser genuína,
que a nossa adoração deve incluir as nossas emoções e que para a gente adorar, a gente tem que conhecer o Deus que nós adoramos. Que cada um possa conhecer o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Que cada um possa querer conhecer mais a Deus, como Paulo diz em Filipenses 3,10, a fim de conhecê-lo, o poder da sua ressurreição, o poder do seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Foi um prazer tremendo estar com vocês nessas 4 semanas falando sobre adoração. A paz do Senhor.